E aí, turma? Feliz ano novo. Tamo junto. Vamos iniciar as nossas lives esse ano com bastante live aí. Já chega apertando o coraçãozinho, dando like, que o algoritmo entende que é relevante, ele vai mandar isso para outras pessoas. A gente vai falar hoje sobre as tendências do fitness para 2022, como dominar o treinamento funcional pode te dar ótimas oportunidades aí para esse ano, tá? Pode te ajudar aí. Já manda para a galera toda, aperta o aviãozinho aí. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha para mim, por favor. Eu vou mandar para uma galera aqui, ó, no aviãozinho, ó. Manda aí para pelo menos umas 10 pessoas. Tô mandando aqui, ó. Mandei para uma galera. Galera chegando, já aperta o coraçãozinho aí que a gente vai esquentar os motores pra gente falar aí das principais tendências do fitness para 2022. Vocês sabem qual é? Alguém tem aí uma sugestão, um palpite? Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha pra mim, por favor. Alguém que estiver ouvindo aí. Esperar mais 5 minutinhos para a galera chegar e a gente começa. Reginaldo Ceará na área, Cleiton, Thiago, Jonatas. Galera chegando. Já aperta o aviãozinho aí, ó, manda para todo mundo que você conhece. Já mandei lá nos grupos do WhatsApp também. A gente já vai começar com conteúdo. Demorar muito não, podem ficar tranquilos. Vai demorar. Quero rapidinho trazer para vocês aí todas as tendências e também aí como é que a gente pode aproveitar as oportunidades. Aperta o aviãozinho aí, manda para uma galera aí, gente. Vamos lá, deixa eu mandar para mais uma galera aqui, ó. Boa noite, tamo junto. A gente já tá aqui um tempinho. Tem 8 minutos que eu tô aqui esperando, ou próximo disso. A gente já vai começar com conteúdo e a galera que for chegando vai pegando aí, beleza? Alguém aí tem alguma sugestão sobre as tendências do fitness para 2022? Quem tá ao vivo aí, escreve no chat aí pra mim. Se vocês têm aí alguma sugestão sobre a tendência do fitness. Seguinte, vocês sabiam que desde 2007 o Colégio Americano de Medicina do Esporte ele apresenta essa lista, né, com as 20 principais tendências do fitness, tanto para mundial, né, mas principalmente Estados Unidos. E agora, se eu não me engano, faz 2 ou 3 anos que existe uma lista exclusiva para o Brasil, tá? Então a gente tem aí a lista das tendências do fitness exclusiva para o Brasil, tá? Então
Vou falar para vocês as 20 rapidinho, passar pelas 20 dos Estados Unidos e depois eu vou focar principalmente ali nas primeiras, que são as mais importantes aí do Brasil, tá? Então a gente vê que a tecnologia vestível é uma tendência, o pessoal está cada vez mais usando acessórios, né, os smartwatches, as roupas, né, os tênis, tudo aí para ajudar no monitoramento do treino. Um outro que explodiu agora na pandemia é a relação dos exercícios para fazer em casa, né, muita gente treinando em casa. Terceiro, são as atividades ao ar livre. Eu acredito que essa também vai ter um boom aí, principalmente quando passar realmente essa questão da pandemia. Treinamento de força com pesos livres, isso aí já é uma tendência também há muitos anos, né? Tanto dentro da academia quanto fora. Exercícios para perda de peso, o treinamento intervalado, as aulas online de exercício. Alguém aí trabalha com aula online, seja ela gravada ou ao vivo? É uma tendência, é um nicho de mercado e é um ótimo negócio, tá? O personal training vem aí como 8º na lista. Treinamento com peso corporal ou a calistenia é o 9º da lista americana. E o 10º seria aí o coaching de saúde e bem-estar, tá? Tem mais 10. Eu vou falar para vocês mais 10 que estão aí nessa lista do Colégio Americano de Medicina do Esporte para os Estados Unidos, e depois eu vou também falar aí as tendências para o Brasil, que muda um pouquinho, tá? Temos também o programa de condicionamento físico para idosos, então é um outro nicho de mercado bem legal aí para trabalhar, bem interessante. Os aplicativos, né, para smartphone, tem bastante aplicativo, a gente está vendo aí, né, essa acessibilidade. A yoga, a certificação de profissionais na área, então cada vez mais cursos específicos de especialização, de certificações. O treinamento funcional continua na lista. O exercício físico como um remédio, tá? Também é visto aí como uma tendência. O personal online, os treinamentos em grupo, os programas de bem-estar e estilo de vida e também o licenciamento de profissionais. Os Estados Unidos ele não tem lá uma formação acadêmica, né, em educação física, ele tem ali alguns cursos de certificação e também licenciamento. Quando a gente vem para a lista do Brasil de 2022, ela muda um pouquinho, principalmente a ordem, mas a gente acaba vendo algumas figurinhas repetidas ali. O top 5 ali do treinamento, né, do fitness aí para 2022 no Brasil é o personal training, exercício para perdas de peso, o personal online, os programas de reabilitação pós-Covid e o treinamento com peso corporal, tá? Ainda temos dentro dos top 10 o programa de condicionamento físico para idosos, os programas de bem-estar e estilo de vida, atividades ao ar livre, o treinamento funcional, ele ainda está entre os top 10 aí do Brasil, exercícios para fazer em casa, e aí vem, né, o 10º ao 20º, que é o treinamento pós-reabilitação, o coaching de saúde e bem-estar, o personal training para small groups, né, pequenos grupos, treinamento intervalado, treinamento de força com peso livre, os treinamentos específicos de mobilidade, liberação miofascial, tecnologia vestível, os programas de integração, né, de profissionais da saúde, fisioterapeuta, educador físico, todos da área da saúde ali, nutricionista, médico. Os grupos de corrida, de ciclismo cresceu muito na pandemia. E também as aulas online de exercício, seja ela gravada ou ao vivo. Então, quando a gente olha para os top 10 do Brasil, a gente vê que existe ali uma relação muito próxima aí daquilo que o mundo todo está vendo aí sobre a nossa área, né? A área
do condicionamento físico, do bem-estar, do fitness. E quando a gente olha para as outras listas desde 2007, a gente vai ver que existe uma repetição de algumas dessas tendências, tá? Vou listar 5 aqui que se repete ali com bastante frequência desde 2007. Não está na ordem ali de tendência, tá? Está numa ordem aleatória. Primeiro, certificação dos profissionais. Todo profissional da saúde ele tem que se manter atualizado. Então, dia após dia, a gente precisa estar buscando aí de alguma forma essas certificações, esses cursos de atualização. Então, isso eu acredito que nunca vai sair da tendência. Um outro ponto é o profissional de educação física se enxergar não só como um treinador, mas ele entender também essa função do coaching de saúde e bem-estar, aonde ele não vai prescrever dieta, ele vai prescrever o treino, mas principalmente ele vai influenciar também seu aluno a se alimentar melhor, a cuidar do sono, a cuidar da hidratação, tá? Da saúde mental e tudo isso aí. Um outro ponto, exercício para emagrecimento. Quem não conhece alguma pessoa que fala ou conhece alguém e fala, eu preciso emagrecer ou eu quero emagrecer. E a gente sabe que o exercício ele é fundamental no emagrecimento. Não só o exercício, mas o exercício também é fundamental no emagrecimento, tá? Um outro ponto, o personal training. Quem treina com o personal, né, ele dificilmente vai querer treinar sozinho de novo, tá? Então você fica ali como realmente um mentor ali do treinamento físico do seu aluno, do seu cliente. E também o treinamento funcional. O treinamento funcional ele já vem aí há muitos anos como top 10 aí sempre nas listas, né, de tendências para o fitness, seja no Brasil, seja no mundo. E a gente continua vendo essa crescente a adesão ao treinamento funcional, principalmente por conta aí, dessa possibilidade de treinar ao ar livre, da gente trabalhar com o personal, da gente trabalhar também com os programas de treinamento online, seja ele gravado, seja ele através das planilhas ou até mesmo dos aplicativos, tá? Então, olhando para essa lista, né, de tendências do fitness agora para 2022, o que isso significa? Isso significa que de alguma forma, se você atua em alguma dessas áreas, em algum desses nichos, principalmente desses 5 últimos que eu falei agora, que vem se repetindo ano após ano, é que a gente tem aí, ou vai ter, uma grande oportunidade em 2022, onde a gente vê a atividade física cada vez mais em exposição, né? Então a gente vai ter muita oportunidade. Olhando para o cenário atual, dessas 20 principais tendências, né, do Brasil, e aí a gente fala do Brasil porque é onde a maioria de nós atuamos, né? A gente vê que essa lista ela vem aí mostrando o treinamento funcional como uma das tendências aí ao longo dos anos, e isso vem se repetindo, tá? Então, se você trabalha com treinamento funcional, você consegue perceber que você consegue atuar no nicho de exercício e emagrecimento? Você consegue? Consegue. Você consegue atuar no nicho de personal training? Consegue. Você consegue atuar no nicho de pequenos grupos, de personal online, de programa de reabilitação pós-Covid? Você pode ser ali um profissional que vai estar junto com um fisioterapeuta, com um médico. Você consegue perceber que você, dominando o treinamento funcional, você também consegue trabalhar com atividades ao ar livre, programa de bem-estar e estilo de vida. Então, o treinamento funcional, ele vai abranger muitos tópicos, muitos pontos dessa lista que a gente traz aí como tendência para 2022. Só que não basta eu entender um pouco de treinamento funcional. Eu preciso dominar o treinamento funcional. Eu preciso olhar para o treinamento funcional de uma maneira mais
sistêmica, abrangente. Eu preciso fazer um zoom out sobre o treinamento funcional e aquilo que a gente entende e vê muitas pessoas falando sobre o treinamento funcional. E entender que o treinamento funcional ele vai muito além do circuito ou do treinamento intervalado, o HIIT, tá? Então, se você, não sei se você está com papel e caneta na mão, se você quiser anotar, a gente precisa entender o treinamento funcional como um processo de treinamento, no qual a gente vai submeter uma pessoa, o nosso cliente ali, o nosso aluno, tá? A busca equilibrada ou equalizada, eu gosto mais dessa palavra equalizada, através uma busca pelo desenvolvimento, pelo aprimoramento, tá? Dessa maneira equilibrada, equalizada das principais capacidades físicas ou das diferentes capacidades físicas, tudo isso de uma forma específica. Isso pode ser através do treinamento online, pode ser através do treinamento presencial em pequenos grupos, através do treinamento em grandes grupos, que a gente vê muita gente atuando nos grandes grupos aí, pode ser através do personal training, mas a gente precisa ter esse olhar e esse entendimento de que o treinamento funcional ele vai muito além do circuito. Então, quando a gente fala que o treinamento ele vai muito além desse circuito, né, a gente precisa entender que o treinamento ele é esse processo. E aí, se eu tenho um processo, eu preciso me organizar. E aí que eu quero entrar no assunto específico sobre como é que você pode organizar aí a sessão de treinamento funcional do seu cliente. Seja ele um cliente individual, seja ele um cliente online, seja ele um cliente presencial, tá? A gente vai organizar mais ou menos da mesma maneira, da mesma forma. Beleza? Então, olha só. Quando a gente organiza uma sessão de treino, normalmente, como é que a gente faz? A gente divide essa sessão de treino em ali, pelo menos, 3 ou até 4 blocos dentro da sessão de treino. 4 momentos diferentes. O primeiro momento é o momento do aquecimento. O segundo momento é o momento da parte principal do meu treinamento. E aí eu vou destrinchar cada uma dessas com vocês. Fica tranquilo aí, tá? A gente vai aí desenvolver isso aí com vocês. O terceiro bloco seria aí um bloco complementar, ou seja, aquilo que não é a parte principal do meu treino, mas eu quero trabalhar naquele dia como uma parte do meu treino. Não é a parte mais importante, mas faz parte também do treinamento. E a quarta parte, o quarto bloco ali do treinamento, seria ali o encerramento, o fechamento do treino, né? A gente precisa conduzir também esse final de treinamento. Dentro desse primeiro bloco, que é o aquecimento, existe um monte de forma de aquecer. Se você quiser fazer um aquecimento eficiente, inteligente, você precisa ter 3 pontos importantes ali dentro do seu aquecimento. O pessoal está chegando agora, perguntou sobre o tema. Eu já falei das 20 tendências do fitness para 2022, tá? Vou voltar lá daqui a pouco. E também agora estou ajudando o pessoal na organização de uma sessão de treinamento funcional, que está dentro ali do que está dentro de uma das tendências do fitness ali, que a gente consegue atender e abranger várias outras tendências, tá? O próximo ponto é esse aquecimento, onde eu vou trabalhar com pelo menos 3 etapas, pelo menos. Uma etapa onde eu vou fazer uma ativação miofascial. Eu tenho as formas de fazer essa ativação miofascial, através de rolo, através de balanceios, através de exercícios de rebote, aonde eu faço um aquecimento geral, basicamente aumentando ali um pouquinho a temperatura do meu corpo. O segundo ponto é trabalhar a questão da mobilidade e da estabilidade, tá? Então, os alongamentos dinâmicos são excelentes
para a gente trabalhar essa questão de mobilidade e estabilidade. Não tem como a gente separar a mobilidade da estabilidade, porque enquanto uma articulação ela está gerando mobilidade, a outra precisa estar estabilizando, tá? Então a gente pode fazer isso aí através dos alongamentos dinâmicos, beleza? E por último, o trabalho de potencialização pós-ativação. Então esses 3 pontos tem que estar no seu aquecimento, onde você consegue fazer um aquecimento ali muito inteligente, bem eficiente. Terminou o aquecimento, pessoal, vem para o segundo bloco, a segunda parte do treino, o segundo momento do treino, que vai ser a parte principal do seu treino. O que você quer trabalhar naquele dia? Então, a sugestão que eu dou, né, é dentro da sua programação, da sua periodização, você ter temas específicos do dia para trabalhar, tá? Então, eu preciso pensar num tema, pode ser, por exemplo, força, ou força explosiva, ou um treinamento de condicionamento cardiorrespiratório, resistência cardiorrespiratória, vai ser minha parte principal, ela vem depois ali, logo depois do meu aquecimento, tá? Quando você pensar nesse tema do dia, você tem que lembrar que esse tema ele precisa ter conexão entre os elementos do treino, tá? E também precisa ter contraste entre uma sessão de treino e a outra. Mais um ponto, né? Quando eu olho para o treinamento funcional, entendendo ele somente como uma única sessão, eu começo a ficar muito limitado. Lembra que eu falei para vocês sobre o treinamento ser um processo no qual a gente vai submeter alguém, tá, a esse aprimoramento das diferentes capacidades físicas? Então, é um processo, não posso pensar em uma única sessão de treino, tá? Mas a gente vai organizar a sessão de treino pensando assim, na parte principal, podendo ser normalmente, acontece ou o treinamento de força, tá? Força explosiva, ou o treinamento cardiorrespiratório. Dentro do treinamento funcional, a gente prioriza o treinamento de força, um treinamento mais dinâmico, com foco nos padrões de movimento e não somente pensando no músculo de maneira isolada, tá? Quais são os padrões de movimento então, Felipe? A gente vai pensar no padrão de puxar e de empurrar, sendo que esses podem ser horizontal e vertical. A gente vai pensar no padrão de agachar, terceiro padrão de movimento, agachar, o padrão de levantar e o padrão de rodar, fazer as rotações, tá? Então, a gente vai organizar ali o nosso treinamento de força pelos padrões de movimento. E aí, se eu vou trabalhar força máxima, força explosiva, resistência de força, a fisiologia, a biomecânica e a anatomia são a base. A gente precisa saber disso tudo para sempre, tá? E isso não vai mudar, o nosso corpo ele não mudou. A gente pode trabalhar também dentro da parte principal com a parte da resistência cardiorrespiratória, um treinamento cardiometabólico também, tá? E aí normalmente dentro do treinamento funcional a gente vai optar ou pelo treinamento em circuito, que é muito comum, ou pelo treinamento intervalado ou o HIIT intervalado de alta intensidade. Legal? E aí a gente vai para o terceiro bloco, o terceiro momento da sua sessão de treinamento. O terceiro momento da sessão de treinamento seria aí aquela parte complementar. É uma parte do treinamento que é um pouco menor no que se diz respeito ao tempo, você vai dedicar um pouco menos de tempo, porque não é o principal que você quer desenvolver no seu treino, você só quer complementar. Normalmente entra ou com o treinamento cardiorrespiratório, se ele não foi a parte principal, ou se ele foi a parte principal, você pode entrar também com um treinamento específico de força da região do core. Treinar ali estabilidade, flexão, extensão e por aí vai, tá? Ele pode entrar aí como uma parte complementar do seu treinamento. Se você optou, né, dentro da sua periodização, dentro da sua programação,
pelo treinamento cardiometabólico lá na parte principal, você pode entrar com o core ou você pode ir direto para o fechamento do treinamento, que seria a quarta etapa, o quarto bloco ali da sua sessão de treino. Se você optou pelo desenvolvimento de força, você pode entrar ali como parte complementar ao treinamento cardiometabólico, tá? Uma sugestão que eu dou para vocês, principalmente para quem trabalha aí com a aula coletiva, você pode pensar, como precisa haver um contraste entre as sessões de treinamento, você pode pensar em um dia você fazer um trabalho de corpo todo pensando no desenvolvimento da força, e no outro dia você pode fazer um trabalho de parte principal pensando ali no condicionamento cardiometabólico, tá? Mas você pode ter as duas opções ali dentro da sessão de treinamento. E no bloco 4 é o encerramento da aula, né? A gente precisa conduzir a nossa sessão de treino, a nossa aula, de uma maneira onde a gente tem ali um início, um meio e um fim. Dentro dessa parte final da sessão de treino, do fechamento, você pode estar trabalhando ali com algumas estratégias para melhorar o engajamento do seu aluno, do seu cliente na sessão de treino. Eu gosto muito de trabalhar ali com desafios, com algumas brincadeiras, com alguns jogos. E isso pode ser feito com um componente metabólico também, tá? Você pode trabalhar também, que está muito comum, né? A utilização da respiração consciente, de mindfulness, algumas técnicas de yoga, se você domina essa parte ali, a parte de relaxamento, tá? Isso vem aí como parte final da sua sessão de treinamento. Então deixa eu resumir tudo que eu falei até agora para a galera que chegou agora um pouquinho depois. A gente falou das 20 tendências principais do fitness, tanto para os Estados Unidos e para o mundo, né? E também para o Brasil, muda um pouquinho. Vou falar as top 10 do Brasil, que é o personal training, o exercício para perda de peso, o personal online, os programas de reabilitação pós-Covid, o treinamento com peso corporal, né, a calistenia, o programa de condicionamento físico para idosos, os programas de bem-estar e estilo de vida, as atividades ao ar livre, o treinamento funcional e o 10º seria aí os exercícios para fazer em casa. E aí eu falei que quando a gente olha para esse cenário, né, e olha para uma outra lista um pouco menor, que se repete ao longo dos anos, a gente vai ver que esse coaching de saúde e bem-estar, a certificação de profissionais, o exercício e emagrecimento, o personal training e o treinamento funcional, eles vêm se repetindo nessas listas top 20 desde 2007, que é onde começou essa publicação do Colégio Americano, tá? E aí quando a gente faz um olhar mais aprofundado, a gente vê que o treinamento funcional, a gente dominando o treinamento funcional e não só conhecendo o treinamento funcional, a gente consegue atuar em todos esses nichos de mercado, em todos esses nichos de atuação. Eu dominando o treinamento funcional, eu consigo trabalhar com exercício e emagrecimento, com personal training presencial ou online, com o treinamento para grandes grupos, pequenos grupos, treinamento individual, como a gente já falou, atividades ao ar livre. Então a gente precisa dominar o treinamento funcional. Quando eu falo dominar o treinamento funcional, é principalmente entender que o treinamento funcional ele vai muito além do circuito e também do treinamento intervalado. Quando eu falo em dominar o treinamento funcional, é ter uma visão de que o treinamento funcional ele é um processo de treinamento, no qual a gente vai submeter alguém, né, o nosso cliente, ao aprimoramento, à melhora ou ao desenvolvimento das diferentes capacidades físicas, através de um treinamento integrado, através de um treinamento sinérgico, mas também principalmente equilibrado no sentido de equalizar esse desenvolvimento das capacidades físicas de uma maneira específica. E aí, sabendo disso, eu preciso organizar bem a minha sessão de treino, onde a gente viu que a gente normalmente organiza em 4 blocos de treinamento, ou 3. O bloco do aquecimento, a parte principal, a parte complementar e
o fechamento da sessão de treinamento, finalização da sessão de treinamento. No aquecimento, eu vou pensar em pelo menos 3 pontos importantes: uma ativação miofascial, o trabalho de mobilidade e estabilidade, e o terceiro ponto seria aí o trabalho de potencializar todo esse aquecimento. Depois, a parte principal, a gente vai pensar ali num tema do dia. Dentro desse tema precisa ter uma conexão entre os elementos da sessão de treinamento e precisa ter um contraste entre uma sessão de treino e outra. E normalmente, não é uma regra, mas normalmente eu posso pensar num trabalho de força ou alguma capacidade de força, ou ainda pensar no trabalho cardiometabólico. Quando eu penso em capacidade de força, é lembrar que dentro de um programa de treinamento funcional, eu trabalho com os padrões de movimento, sobrecarregando esses padrões de movimento. Puxar, empurrar, esses dois eu penso em vertical e horizontal. Eu vou pensar em agachar e levantar, e também nos trabalhos rotacionais. Ou, se eu quero um trabalho cardiometabólico, eu vou pensar num programa, dentro desse programa, né, ou dentro dessa etapa do treinamento, aonde a gente vai utilizar ali como ferramenta os circuitos ou os treinamentos intervalados. Legal? A terceira parte do treinamento seria essa parte complementar. A gente pode pensar ou em utilizar esse treinamento cardiometabólico, utilizando circuitos intervalados. Se você utilizou ele como parte principal, você pode entrar ali com o treinamento do core como uma parte complementar também, tá? Pode utilizar os dois, que também não vai estar errado. E o fechamento da sessão de treino, você pode estar utilizando ali até como estratégia também metabólica, jogos, brincadeiras, desafios ali para os seus clientes, ou pode entrar ali com um trabalho de respiração consciente, mindfulness, o relaxamento propriamente dito, beleza? Então, basicamente é isso que nós vamos pensar aí quando eu falo na sessão de treinamento. E como eu falei, eu não posso olhar só para a sessão de treinamento, eu preciso olhar para o todo, entendendo o processo, entendendo o programa de treinamento, tá? E pensar no desenvolvimento de todas essas capacidades físicas de uma maneira aí bem equalizada e organizada. Eu preciso pensar, por exemplo, no desenvolvimento de velocidade, de equilíbrio, de flexibilidade, também são importantes aí. Por isso eu falo que a gente precisa dominar o treinamento funcional, tá? Eu preciso dominar o treinamento funcional. E a ideia é que agora, a partir de hoje, né, e a ideia é que a gente faça lives pelo menos semanais, aonde a gente vai trazer esses assuntos aí para estar compartilhando com vocês. E aí eu quero convidar vocês, se vocês quiserem entrar no grupo de WhatsApp, é um grupo silencioso, onde a gente vai estar aí trazendo assuntos semanais sobre o treinamento funcional, tá? A gente vai estar disponibilizando esses conteúdos aí para vocês de uma maneira bem didática, bem direta, tá? E simples, para a gente estar entendendo esse treinamento funcional aí de uma maneira mais ampla, tá? Então, de maneira aí semanal, a gente vai estar trazendo esses conteúdos. Além disso, nesse grupo também do WhatsApp, que o link vai estar na minha bio, logo depois que a gente terminar a live aqui, você pode ir lá na minha bio que você consegue entrar para o grupo do WhatsApp através do link da bio. A gente vai aí trazer esses conteúdos. Eu vou disponibilizar um resumo dessa aula, né, para vocês aí até o final da semana. E a gente lá também vai trazer e abrir algumas oportunidades de estar ajudando vocês aí através de certificações, tá? Então, por exemplo, agora no final do mês de janeiro, a gente vai ter ali em São João Nepomuceno, a cidade perto de Juiz de Fora, um treinamento, tá? Que é o Dominando o DTF, Dominando o Treinamento Funcional, onde a gente vai estar ali de maneira presencial, trabalhando diversos conteúdos. Vai acontecer no dia 29 e 30 de janeiro.
quem está no grupo sempre vai ter ali, receber uma oferta exclusiva primeiro, antes da gente abrir isso para mais pessoas, tá? Então, como eu falei, eu vou mandar para vocês o resumo dessa aula dentro do grupo também, com as 20 tendências nível Estados Unidos, Brasil, com a lista das 5 tendências que se repete aí dentro desses anos todos, beleza? E vou estar ali também adicionando conteúdo ali semanalmente, para que a gente possa aí tá sempre enriquecendo e elevando, né, aí o nível dos profissionais de educação física. A ideia é essa, que a gente consiga aí trabalhar cada vez de maneira mais eficiente, entregando melhores resultados para os nossos alunos, beleza? Se você curtiu essa aula, eu vou deixar ela gravada aí no meu IGTV, manda aí para os seus amigos, manda aí para algumas pessoas. Se quiser tirar um print e me marcar, eu vou repostar aí alguns prints, beleza? Se você curtiu essa aula, então manda aí para os seus amigos, para os seus colegas, para a gente estar compartilhando cada vez mais conteúdo. E quando a gente tem outras pessoas, né, do nosso lado, para a gente trocar ideia, discutir, a gente cresce muito mais rápido, tá? A gente consegue acelerar aí e vai mais longe, beleza? Então, obrigado pela companhia de vocês até aqui. Falei que a ideia é trazer esse conteúdo aí o mais direto possível, tá? Então as lives vão ser realmente mais curtas, a ideia é que sejam curtas mesmo, para que a gente consiga aí fazer mais. Legal? Tamo junto, é nóis, a gente se vê em breve. Fiquem com Deus, beijo grande no coração de vocês. É nóis!